Dose errada de Mounjaro pode prejudicar seu corpo. Cuidado com isso. O erro que não dá sinal. Tem gente usando Mounjaro todos os dias achando que está fazendo tudo certo, seguindo o que viu na internet, copiando a dose de alguém que teve resultado, acreditando que quanto mais rápido agir, mais rápido o corpo responde. E no começo, tudo parece confirmar isso. A fome diminui, o peso começa a cair, a roupa fica mais folgada. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas se convence de que encontrou o caminho certo. O problema é que o corpo não funciona baseado na pressa da mente. Ele funciona baseado em adaptação. E quando essa adaptação é forçada por uma dose que não respeita o ritmo do organismo, o que parece um avanço pode, na verdade, ser o início de um problema que ainda não deu sinais claros. Não é que o corpo não esteja reagindo. Ele está. Só que não da forma que você imagina. Existe um erro silencioso que muita gente comete logo no início. A pessoa associa resultado rápido com a estratégia correta. Só que emagrecer rápido não significa emagrecer bem. E quando a dose está errada, o corpo pode até reduzir o peso na balança, mas começa a entrar em um estado de alerta interno. Ele passa a economizar energia, altera sinais hormonais, muda a forma como utiliza nutrientes e começa a proteger o que ele considera essencial para a sobrevivência. E o mais perigoso é que nada disso aparece de forma óbvia no começo. Você não sente dor, não vê um bloqueio imediato, não recebe um aviso claro. Pelo contrário, você recebe um reforço positivo. A balança desce e isso faz você acreditar que está tudo certo. Só que o corpo não negocia com resultado rápido. Ele cobra depois. Muitas pessoas só percebem que erraram na dose quando começam a sentir cansaço excessivo, perda de força, dificuldade para manter resultados ou até mudanças no próprio corpo que não eram esperadas. E nesse ponto, ajustar o caminho já se torna mais difícil do que teria sido fazer certo desde o início. Por isso, antes de pensar em quanto você pode emagrecer, você precisa entender uma coisa que quase ninguém te explica. O problema não está só em usar. Está em como você está usando. E o que fizeram você acreditar sobre dose pode ser exatamente o que está te levando para esse erro sem você perceber. Agora, você precisa entender por que essa ideia de que mais dose gera mais resultado é uma das maiores armadilhas nesse processo. O que te fizeram acreditar? Provavelmente você já ouviu, viu, ou até pensou que aumentar a dose do Mounjaro é o caminho mais rápido para acelerar o emagrecimento. Parece lógico. Se uma dose reduz o apetite, então uma dose maior deveria reduzir ainda mais e, consequentemente, gerar resultados mais rápidos. Essa ideia é tão comum que muitas pessoas começam a ajustar por conta própria, baseadas em relatos, vídeos ou experiências de outras pessoas. Só que o corpo não responde dessa forma linear. Ele não funciona como um botão que você aumenta e o resultado simplesmente acompanha. Na prática, quando você ultrapassa o que o seu organismo consegue tolerar naquele momento, a resposta deixa de ser eficiente e começa a se tornar defensiva. O corpo entende que algo está acontecendo rápido demais e entra em um modo de proteção. Isso significa que, ao invés de potencializar o resultado, você pode estar criando um ambiente interno que dificulta o processo. O metabolismo começa a desacelerar, a disposição cai, a qualidade da alimentação piora e o corpo passa a priorizar a sobrevivência em vez da performance. E o mais curioso é que, mesmo assim, a balança pode continuar descendo por um tempo, reforçando a ilusão de que tudo está funcionando perfeitamente. O que quase ninguém te explica é que o efeito do medicamento não depende só da quantidade aplicada. Ele depende da forma como o seu corpo está conseguindo lidar com aquilo. Existe uma diferença enorme entre estimular o organismo e sobrecarregar o organismo. E essa linha é muito mais sensível do que parece. Quando você aumenta a dose sem respeitar o tempo de adaptação, você não está ajudando o processo. Você está interrompendo um equilíbrio que ainda estava sendo construído. E isso pode gerar consequências que não aparecem de imediato, mas que impactam diretamente a qualidade do emagrecimento e a sustentabilidade do resultado. Por isso, antes de pensar em aumentar, você precisa entender um ponto essencial. Seu corpo não precisa de mais intensidade. Ele precisa de mais inteligência no processo. Porque existe um limite que ele não te avisa claramente quando você ultrapassa. E é exatamente sobre esse limite que quase ninguém fala. A zona de risco que ninguém percebe. Existe um ponto no uso do Mounjaro que a maioria das pessoas simplesmente não enxerga. Não é o início, quando tudo parece novidade. E também não é o momento em que os problemas ficam evidentes.
É uma zona intermediária, silenciosa, onde o corpo já começou a sair do equilíbrio, mas ainda não deu sinais claros o suficiente para te fazer parar e questionar. Esse é o momento em que muita gente acha que está no caminho perfeito. A fome está controlada, o peso continua diminuindo e a rotina parece mais fácil. Só que por trás disso, o organismo já pode estar ajustando várias funções para se proteger. Ele começa a reduzir o gasto energético, altera a forma como utiliza os nutrientes e, em alguns casos, passa a preservar gordura enquanto reduz massa magra. O mais perigoso dessa fase é que ela não gera desconforto imediato. Você não sente que algo está errado. Pelo contrário, sente até uma sensação de controle maior sobre o corpo. E isso faz com que você continue reforçando o comportamento que te levou até ali, sem perceber que já ultrapassou um limite importante. O corpo humano é extremamente adaptável. Quando ele percebe que está recebendo menos energia do que precisa ou que está sendo estimulado de forma intensa demais, ele reage diminuindo o ritmo. Isso não acontece de um dia para o outro, mas quando acontece, muda completamente a qualidade do resultado que você está tendo. E é exatamente por isso que essa zona é tão perigosa. Porque quando os sinais mais evidentes aparecem, como cansaço extremo, fraqueza ou dificuldade de manter o progresso, o processo já está mais avançado. O que poderia ser corrigido de forma simples no início passa a exigir mais tempo e mais cuidado para ser ajustado. Entender essa zona de risco muda completamente a forma como você enxerga o processo. Porque a questão não é só evitar o erro evidente, é perceber o erro antes dele se tornar um problema real. E é nesse ponto que muita gente continua avançando sem perceber que o jogo já começou a virar contra ela. O momento em que o jogo vira contra você. Existe um momento no uso do Monjaro em que tudo ainda parece estar funcionando, mas o processo já começou a se inverter por dentro. A balança continua descendo, você ainda vê resultado, e isso cria uma sensação de progresso contínuo. Só que nesse ponto, o corpo já não está mais colaborando da mesma forma. Ele está reagindo. O que acontece aqui é uma mudança silenciosa de prioridade. No início, o corpo entende que pode liberar energia, reduzir reservas e acompanhar o processo. Mas quando a dose não respeita o ritmo dele, essa lógica muda. Ele passa a enxergar aquilo como uma ameaça e começa a proteger o que considera essencial. E muitas vezes, o que ele preserva não é o que você gostaria. Nesse estágio, o corpo pode começar a reduzir a qualidade do emagrecimento. Em vez de priorizar a perda de gordura, ele pode passar a economizar energia e utilizar estruturas mais sensíveis, como a massa muscular. E isso não aparece claramente na balança. Você continua vendo números menores, mas o tipo de peso que está sendo perdido já não é o mesmo. Ao mesmo tempo, começam a surgir sinais mais sutis. A disposição não é mais a mesma. O corpo parece mais pesado mesmo com menos peso. A força diminui e a recuperação fica mais lenta. Só que como ainda existe resultado visível, a maioria das pessoas ignora esses sinais e continua seguindo no mesmo caminho. Esse é o ponto crítico. Porque a partir daqui, insistir no mesmo padrão não acelera o resultado, piora a qualidade dele. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil fica reverter os efeitos que começaram a se acumular. Entender esse momento muda tudo. Porque você deixa de olhar só para o peso e começa a observar como o seu corpo está respondendo de verdade. E isso é essencial, porque o próximo passo é ainda mais perigoso. É quando você começa a acreditar que tudo está certo, mesmo já não estando. A ilusão do progresso. Existe uma armadilha muito comum no uso do Monjaro que faz a pessoa acreditar que está no caminho certo, quando na verdade já começou a se afastar do resultado que realmente importa. Essa armadilha é a ilusão do progresso. Você olha para a balança, vê o número diminuindo e automaticamente associa isso a sucesso. Só que o corpo não se resume a um número. Menos fome, por exemplo, costuma ser interpretado como algo positivo. A pessoa sente que está comendo menos, pensa que está controlando melhor a alimentação e entende isso como sinal de que tudo está funcionando perfeitamente. Mas existe uma diferença muito grande entre reduzir o apetite de forma equilibrada e simplesmente perder o interesse pela comida de forma extrema. Quando a dose está desajustada, essa redução pode deixar de ser estratégica e passar a ser prejudicial. O corpo começa a receber menos nutrientes do que precisa, não só em quantidade, mas em qualidade. E isso afeta diretamente processos internos importantes, como manutenção muscular, produção hormonal e níveis de energia. Só que nada disso aparece de forma imediata na percepção da pessoa.
O problema é que o cérebro reforça o comportamento baseado no resultado visível. Você vê o peso cair e entende aquilo como validação. E quanto mais rápido isso acontece, mais você acredita que está fazendo a coisa certa. Essa é a armadilha. Porque o que parece avanço pode, na verdade, ser um desvio silencioso. Com o tempo, essa ilusão começa a cobrar o preço. O corpo perde eficiência, a disposição diminui, o desempenho cai e o emagrecimento deixa de ser sustentável. E aí surge aquela sensação de que algo não está encaixando, mesmo que no começo tudo tenha parecido perfeito. Por isso é fundamental entender que nem todo progresso é real. Às vezes o corpo está apenas reagindo, e não evoluindo. E quando você aprende a diferenciar isso, começa a enxergar sinais que antes passavam despercebidos. E um dos primeiros sinais aparece na forma como sua energia muda ao longo do processo. O roubo de energia que passa despercebido. Em algum momento do uso do Monjaro, muitas pessoas começam a sentir que algo mudou na disposição, mas não conseguem identificar exatamente o que está acontecendo. Não é uma queda brusca que chama a atenção imediatamente. É um cansaço que vai se instalando aos poucos, uma falta de energia que parece normalizada com o tempo. No início, isso pode até ser ignorado. A pessoa pensa que é parte do processo, que está comendo menos, então é esperado sentir menos energia. Só que existe uma diferença muito grande entre uma leve adaptação e um estado constante de baixa energia. Quando a dose está errada, o corpo começa a entrar em um modo de economia, reduzindo tudo o que não é essencial naquele momento. Isso impacta diretamente a sua rotina. Atividades que antes eram simples começam a exigir mais esforço. O treino perde qualidade. A concentração diminui. O humor pode oscilar e até tarefas básicas do dia a dia parecem mais difíceis. Só que como o foco continua sendo o peso, esses sinais acabam sendo deixados de lado. O que está acontecendo por trás disso é um ajuste interno do organismo. Ele percebe que está recebendo menos energia do que precisa ou que está sendo estimulado além do que consegue sustentar, e, como resposta, reduz o gasto. Isso é uma forma de proteção. O problema é que essa proteção trava o desempenho e compromete o resultado a médio e longo prazo. E aqui está um ponto importante. Quando o corpo entra nesse estado, ele não só gasta menos energia, como também se torna menos eficiente em usar o que recebe. Isso significa que, mesmo comendo pouco, você pode não estar aproveitando bem os nutrientes. E isso cria um ciclo onde a falta de energia se mantém e, em alguns casos, até se intensifica. Perceber esse roubo de energia muda completamente a forma como você enxerga o processo. Porque emagrecer não deveria te deixar mais fraca, mais lenta ou mais cansada. E quando isso acontece, é um sinal de que algo precisa ser ajustado. E muitas vezes, esse ajuste está diretamente ligado à forma como sua relação com a comida está sendo impactada. Quando sua relação com a comida muda sem você perceber. Em algum ponto do uso do Monjaro, a forma como você enxerga a comida começa a mudar. No início, isso parece positivo. Menos fome, menos vontade de beliscar, mais controle. Só que existe uma linha muito fina entre controle e desconexão. E quando a dose não está ajustada, essa linha é ultrapassada sem que você perceba. Você começa a comer não porque sente necessidade, mas porque sabe que precisa. A comida deixa de ser uma resposta natural do corpo e passa a ser uma obrigação. Em alguns casos, a pessoa chega ao ponto de não sentir vontade de comer absolutamente nada, e ainda assim interpreta isso como algo bom. Só que o corpo não foi feito para funcionar sem sinais claros de fome e saciedade. Quando essa desconexão acontece, você perde uma das ferramentas mais importantes para sustentar o emagrecimento, a percepção interna. Você deixa de entender quando realmente precisa se alimentar, quando já está satisfeita e, principalmente, o que o seu corpo está pedindo. Isso pode parecer irrelevante no curto prazo, mas tem um impacto enorme ao longo do processo. Além disso, quando a ingestão de alimentos cai de forma desorganizada, a qualidade da nutrição também sofre. Não é só comer menos, é comer pior. Falta proteína, faltam nutrientes essenciais, falta estrutura alimentar. E isso afeta diretamente o funcionamento do organismo, desde a manutenção muscular até a produção de energia. O mais delicado é que essa mudança acontece de forma silenciosa. Não existe um momento claro em que você percebe que perdeu essa conexão. Quando percebe, já está há dias ou semanas se alimentando de forma insuficiente ou desequilibrada, e o corpo já começou a responder a isso. Recuperar essa relação é possível,
mas exige consciência. Porque emagrecer não é só reduzir o que você come, é aprender a se alimentar de forma estratégica. E quando essa base falha, o corpo começa a pagar o preço em áreas que você não queria afetar, como a massa muscular. O preço oculto no seu corpo. Existe um custo que não aparece na balança quando a dose do Mounjaro está errada. Enquanto você vê o número diminuir, o seu corpo pode estar perdendo exatamente o que deveria estar preservando. E esse é um dos erros mais silenciosos e mais prejudiciais dentro desse processo. O corpo não escolhe perder apenas gordura. Ele utiliza o que estiver disponível e o que for mais fácil naquele momento. Quando a alimentação está desorganizada e a ingestão de nutrientes não acompanha a necessidade, ele começa a usar estruturas importantes como fonte de energia. E entre elas está a massa muscular. A perda muscular não é só uma questão estética. Ela afeta diretamente o seu metabolismo. Quanto mais massa você perde, menos energia o seu corpo gasta naturalmente. Isso significa que, mesmo emagrecendo, você está criando um cenário onde manter o resultado se torna cada vez mais difícil. É como se você estivesse enfraquecendo o próprio sistema que sustenta o emagrecimento. Além disso, essa perda altera a forma como o seu corpo se apresenta. Muitas pessoas chegam a um peso menor, mas não se reconhecem no espelho. Sentem o corpo mais flácido, menos firme, com menos definição. E isso gera frustração, porque o objetivo não era apenas pesar menos, era ter um corpo melhor. O mais preocupante é que esse processo pode acontecer sem que você perceba no início. Não existe um alerta claro dizendo que você está perdendo músculo. Quando os sinais aparecem, como perda de força ou dificuldade para manter o desempenho, parte desse processo já aconteceu. Entender esse preço muda completamente a forma como você encara o emagrecimento. Porque não se trata apenas de perder peso, mas de preservar o que mantém o seu corpo saudável e funcional. E muitas vezes, esse erro começa quando você tenta seguir o caminho de outra pessoa, acreditando que o que funcionou para ela vai funcionar para você. O erro de se espelhar em outras pessoas. Em algum momento, você provavelmente já comparou sua experiência com a de alguém que também está usando o Mounjaro. Viu a dose que essa pessoa está usando, o quanto ela emagreceu, em quanto tempo conseguiu o resultado e, sem perceber, começou a usar isso como referência para o seu próprio processo. Isso acontece de forma quase automática. O problema é que o corpo de cada pessoa responde de maneira completamente diferente. Existe uma combinação única de fatores como metabolismo, histórico alimentar, composição corporal, nível de atividade física e até questões hormonais que influenciam diretamente na forma como o organismo reage. O que funciona bem para alguém pode ser totalmente inadequado para você. Quando você tenta seguir o mesmo caminho de outra pessoa, você ignora essas diferenças. Ajusta a dose, acelera etapas ou mantém um padrão que não foi construído para o seu corpo. E isso pode te colocar exatamente naquela zona de risco que você nem percebe que entrou. Além disso, existe um fator emocional envolvido. Ver o resultado rápido de outra pessoa pode gerar ansiedade e a sensação de que você está ficando para trás. E essa pressa faz com que decisões sejam tomadas sem critério. Você deixa de observar os sinais do seu corpo para seguir uma referência externa que não representa a sua realidade. O mais importante aqui é entender que o seu processo precisa ser individual. Não existe um modelo único que sirva para todos. Existe o que o seu corpo consegue sustentar com qualidade, segurança e consistência. E isso só pode ser definido a partir da sua própria resposta, não da experiência de outra pessoa. Quando você abandona a comparação e começa a olhar para os seus próprios sinais, o processo se torna mais inteligente. E isso é essencial, porque a pressa causada por essas comparações é exatamente o que leva muita gente a cometer erros que poderiam ser evitados. A pressa que destrói resultados. Existe uma ansiedade silenciosa por trás de quem começa a usar Mounjaro. A vontade de ver resultado rápido, de acelerar o processo, de chegar logo no corpo que deseja. E essa pressa, que parece inofensiva, é uma das principais causas de decisões erradas ao longo do caminho. No início, tudo parece reforçar essa urgência. O peso começa a cair, o controle sobre a alimentação melhora, e isso cria a sensação de que, se já está funcionando, dá para ir além. A pessoa começa a pensar que pode aumentar a dose mais rápido, encurtar etapas ou intensificar o processo para potencializar o resultado. Só que o corpo não acompanha a velocidade da mente. Ele precisa de tempo para se adaptar a cada estímulo.
Quando você acelera esse processo, você não está ajudando o organismo, está interrompendo uma adaptação que ainda não foi concluída. E isso gera um desequilíbrio que compromete a qualidade do emagrecimento. A pressa também faz com que você ignore sinais importantes. Pequenos desconfortos, mudanças na energia, alterações na rotina alimentar passam despercebidos porque o foco está apenas no resultado final. E quando você percebe, já está mais avançado em um caminho que não está sendo sustentável. Além disso, acelerar demais pode levar o corpo a um estado de resistência. Ele começa a reduzir o gasto energético, dificultar a perda de gordura e, em alguns casos, até travar o progresso. E isso gera frustração, porque quanto mais você tenta forçar o resultado, mais o corpo parece reagir contra. Entender que o tempo faz parte do processo muda completamente o jogo. Porque emagrecer não é só chegar mais rápido, é chegar melhor e conseguir manter. E quando você respeita esse tempo, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos, sinais que indicam se o caminho está realmente certo ou não. Os alertas que você ignora. O seu corpo está te dando sinais o tempo todo durante o uso do Mounjaro, mas a maioria das pessoas simplesmente não presta atenção neles. Não porque não existam, mas porque estão focadas demais no resultado visível. Quando a balança está descendo, qualquer outro sinal parece menos importante. Esses alertas não aparecem como algo extremo no início. Eles são sutis. Uma queda na disposição que você justifica como cansaço do dia, uma fraqueza leve no treino que você acha normal, uma dificuldade maior de concentração que você ignora. Pequenas mudanças que, isoladas, não parecem relevantes, mas juntas, contam uma história clara. O problema é que esses sinais são exatamente o que indicam se o seu corpo está acompanhando o processo ou apenas reagindo a ele. Quando a dose está desajustada, o organismo começa a mostrar que algo não está equilibrado. E quanto mais você ignora esses sinais, mais ele intensifica a resposta. Muita gente espera um sinal forte para agir. Algo que realmente incomode, que pare a rotina, que obrigue a fazer uma mudança. Só que quando esse tipo de sinal aparece, o processo já está mais avançado. O corpo já passou por uma série de adaptações negativas que poderiam ter sido evitadas com ajustes simples no início. Aprender a identificar esses alertas muda completamente a forma como você conduz o emagrecimento. Você deixa de reagir apenas quando o problema aparece e passa a agir antes que ele se desenvolva. E isso torna o processo muito mais eficiente e seguro. Quando você começa a ouvir o seu corpo de verdade, percebe que existe um ponto onde tudo flui melhor. Um ponto onde o emagrecimento acontece sem desgaste, sem perda de qualidade, sem efeitos indesejados. E é exatamente esse ponto que a maioria das pessoas nunca aprende a encontrar. O ponto de equilíbrio que muda tudo. Existe um ponto no uso do Mounjaro em que o processo começa a fluir de forma diferente. Não é o ponto de maior intensidade, nem o de maior restrição. É o ponto em que o corpo consegue acompanhar o que está sendo feito sem entrar em modo de defesa. E é exatamente esse equilíbrio que define a qualidade do resultado. Muita gente acredita que emagrecer bem significa ir ao limite, reduzir ao máximo a alimentação e acelerar tudo o que for possível. Só que o corpo responde melhor quando existe consistência, não quando existe excesso. Quando a dose está ajustada ao que o organismo consegue sustentar, o emagrecimento acontece com menos desgaste, mais estabilidade e muito mais controle. Nesse ponto de equilíbrio, você ainda sente fome em momentos específicos, ainda consegue se alimentar com qualidade, mantém energia para o dia e não perde desempenho nas atividades. Isso não significa que o processo está lento. Significa que ele está sendo construído de forma inteligente. O que muda aqui é a forma como você enxerga o progresso. Em vez de buscar o resultado mais rápido, você passa a buscar o resultado mais sustentável. E isso impacta diretamente na forma como o seu corpo responde ao longo do tempo. Porque ele não precisa se defender, ele consegue colaborar. Esse equilíbrio também permite preservar o que realmente importa: massa muscular, disposição, saúde metabólica e estabilidade emocional. Tudo isso começa a caminhar junto com o emagrecimento, e não contra ele. E isso é o que garante que o resultado não seja apenas temporário. Encontrar esse ponto exige atenção e ajuste. Não é algo que você define no início e nunca mais muda. É uma construção baseada na resposta do seu corpo. E quando você entende isso, começa a enxergar a dose de uma forma completamente diferente. O novo jeito de entender a dose. A maioria das pessoas enxerga a dose do Mounjaro como um número.
algo fixo, que pode ser aumentado conforme a vontade de acelerar o resultado. Só que a dose não deveria ser tratada dessa forma. Ela não é um alvo, é uma resposta. Quando você começa a entender isso, tudo muda. A dose certa não é a maior que você consegue usar, nem a que alguém disse que funciona melhor. É aquela que o seu corpo consegue sustentar sem entrar em desequilíbrio. E isso só pode ser definido observando como o seu organismo reage ao longo do processo. Esse novo olhar tira o foco da quantidade e coloca no comportamento do corpo. Você começa a prestar atenção na sua energia, na sua alimentação, na sua força, na sua disposição. Começa a perceber se o seu corpo está acompanhando o processo ou apenas reagindo a ele. E isso te dá um nível de controle que a maioria das pessoas não tem. Além disso, entender a dose dessa forma evita decisões impulsivas. Você deixa de aumentar apenas porque quer acelerar e passa a ajustar com base em necessidade real. Isso reduz riscos, melhora a qualidade do emagrecimento e aumenta muito as chances de manter o resultado depois. Outro ponto importante é que a dose ideal pode mudar ao longo do tempo. O que funciona em um momento pode não ser o ideal em outro. E isso não é um problema. É parte do processo. O corpo evolui, se adapta e exige ajustes. E quanto mais consciente você estiver disso, mais eficiente será o caminho. Quando você muda a forma de enxergar a dose, você deixa de depender de fórmulas prontas e passa a conduzir o processo com inteligência. E isso prepara o terreno para a decisão mais importante de todas, que define se o seu resultado vai ser algo temporário ou algo que realmente se sustenta. O alerta que fica. Emagrecer pode até parecer simples quando você olha de fora. Aplicar, comer menos e ver o peso baixar. Mas o que acontece por dentro do seu corpo é muito mais complexo do que isso. E ignorar essa complexidade é exatamente o que faz tantas pessoas terem resultados rápidos e, ao mesmo tempo, problemas que aparecem depois. O uso do Mounjaro não é só sobre perder peso. É sobre como o seu corpo está sendo conduzido durante esse processo. Porque existe uma diferença muito grande entre emagrecer de forma inteligente e emagrecer de qualquer jeito. E essa diferença não aparece apenas no resultado final, aparece em tudo o que você precisa sustentar depois. Quando a dose está errada, o corpo até responde no começo, mas cobra ao longo do tempo. Cobra na energia, na força, na forma física, na facilidade de manter o resultado. E muitas pessoas só percebem isso quando já estão enfrentando dificuldades que poderiam ter sido evitadas com ajustes simples no início. Por outro lado, quando você entende como seu corpo funciona, respeita o tempo de adaptação e ajusta o processo com base na sua própria resposta, o emagrecimento deixa de ser uma luta constante. Ele passa a ser algo mais estável, mais previsível e muito mais sustentável. No final, a pergunta não é só quanto você pode emagrecer. A pergunta é que tipo de resultado você quer construir. Um resultado rápido que pode não durar ou um resultado que o seu corpo consegue manter sem sofrimento? Porque emagrecer rápido pode até impressionar no começo, mas é o jeito que você emagrece que define se o seu corpo vai agradecer ou cobrar depois.